Paz do Senhor, boa noite. Hoje nós estamos aqui na nossa primeira aula, falando no livro das cartas que Tiago deixou para a gente, os ensinamentos que ele deixou para as 12 tribos e para os nossos dias de hoje também. E me chama bastante atenção de como ele começou o primeiro versículo, que ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do servo de Jesus Cristo. Então aqui ele deixa o primeiro ensinamento para nós, igreja, para nós, servo de Jesus, que nós precisamos ser servo. Primeiro ser servo de Jesus, primeiro ser servo de Deus e depois ser servo ao nosso próximo, que é um tema que ele pega bastante aqui nesse livro. Aqui ele começa falando que a gente sabe que o escritor foi Tiago. Esse Tiago que foi o escritor não é o apóstolo Tiago. Os estudiosos e a Bíblia traz para a gente que esse Tiago foi o meio-irmão de Jesus, filho de José e filho de Maria, portanto meio-irmão de Jesus. O livro de Tiago é um dos mais antigos do Novo Testamento. Ele foi escrito 50 anos depois de Cristo. Durante esse período houve um aumento de perseguição aos cristãos em Jerusalém, fazendo com que muitos deles se espalhassem por todo o distrito romano. Diante disso, Tiago, por ser um líder bastante preocupado, passou a escrever cartas para encorajar durante aquele período difícil. Tiago se mostrou e se levantou como um grande homem de Deus. E aí, a partir que Jesus morreu, foi crucificado e deu a sua vida para as nossas vidas, quando Jesus ressuscitou, Tiago teve o primeiro encontro genuíno com o Espírito Santo, teve o primeiro encontro com Jesus. E ali nesse encontro ele reconheceu que Jesus era o Filho, que Jesus era o Messias que veio para salvar o mundo. Foi nesse momento que ele reconheceu e ali ele começou a proclamar a palavra de Jesus. Ali ele começou a proclamar a palavra de Deus. E quando ele começou a proclamar a palavra de Jesus, logo ele começou a escrever. As cartas escritas por Tiago buscam mostrar que o fato de sermos cristãos não nos blinda ou isenta de enfrentar provações. Um dos primeiros ensinamentos que ele deixou para a gente nas suas cartas é que no mundo nós teríamos aflição, assim como Jesus teve aflição, mas assim como Jesus venceu o maligno, nós também venceremos o maligno. E esse foi um dos primeiros ensinamentos que Tiago deixou para nós, que o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós sermos evangélicos, o fato de nós acreditarmos em um Deus e servirmos um Deus genuíno que tem o controle de tudo sobre a terra, sobre os céus e a terra, não nos blinda de dificuldade. Pelo contrário, ele nos mostra que nós vamos passar por dificuldade, mas nós temos uma diferença do povo do mundo. Nós temos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que alivia a nossa alma, esse Espírito Santo que pega na nossa mão, esse Espírito Santo que nos busca, esse Espírito Santo que nos carrega quando nós não temos força, quando às vezes a nossa perna chega a bambear, a gente sente a mão do Espírito Santo nos levando, a mão do Espírito Santo nos carregando. E que embora as dificuldades chegassem em nossas vidas, teríamos força para vencermos, mostrando que nós temos difíceis, teremos que ter fé e perseverar firme em Deus. Momento difícil nós vamos ter, nós vamos passar, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos ter pensamento positivo, sempre olhar para frente e lembrar que nós temos um Deus, que nós temos um Espírito Santo que nos ajuda e que nos consola. Uma das características do livro de Tiago é expressar os princípios da vida cristã, com as escritas que descrevem com bastante semelhança os ensinamentos de Jesus. Então Tiago passou para a gente, Tiago deixou escrito para a gente uma semelhança muito grande do que Jesus viveu, porque ele esteve ali com Jesus, apesar dele não ter andado, apesar dele não ter sido um apóstolo de Jesus, mas ele era irmão de Jesus, ele tinha o mesmo sangue, e por isso ele deixou os ensinamentos muito parecidos do que Jesus deixou para a gente. Alguns desses exemplos apresentam
orientado por Tiago são amar ao próximo, suportar perseguições. Amar ao próximo, eu vejo uma dos ensinamentos mais importantes que Jesus deixou para nós, e em seguida Tiago também. Porque nós precisamos, nós evangélicos, nós cristãos, precisamos ter a compaixão, precisamos ter esse amor, precisamos ter esse cuidado que às vezes nós responsabilizamos políticos, responsabilizamos governos, mas que essa responsabilidade tem que ser nossa como cristão. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos mostrar, nós precisamos ajudar, assim como Jesus ajudou. Jesus não era rico em dinheiro, não tinha grandes propriedades, mas o que ele tinha, ele fez, que foi milagres. O que ele tinha, ele demonstrou para o povo, que foi piedade. O que ele tinha, ele estava junto com as pessoas, fazendo milagre, dando saúde, curando, levantando o coxo. E é o que nós precisamos. Nós não precisamos correr atrás de riquezas e de grandes coisas, mas nós precisamos passar o Espírito Santo. Nós precisamos passar o amor que Jesus, o amor que o Espírito Santo traz para nós todos os dias, e que tanto alivia as nossas necessidades, tanto alivia as nossas dificuldades. Esse Espírito Santo precisa ser repassado, e é através do amor ao próximo. O que é esse amor ao próximo? É levar uma alimentação, é levar uma ajuda, é levar um carinho, é talvez dar um abraço, é talvez virar para aquela pessoa e falar assim: Jesus te ama e eu estou aqui com você para te ajudar, para estar ao seu lado. O que você está precisando? Você está precisando de uma alimentação? Você está precisando de um carinho? Às vezes é um tempo só, esse tempo que nós temos, que nós precisamos tirar, esse tempo que o nosso próximo hoje tanto precisa, esse tempo que cada vez mais diminui com as nossas correrias, cada vez mais diminui com as nossas dificuldades. E é sobre esse amor ao próximo que eu quero chamar tanta atenção de nós evangélicos, tanta a atenção de nós cristãos, que precisamos levar para o mundo. A segunda coisa que ele deixa para nós é suportar as perseguições. Nunca foi fácil e nunca será fácil. A gente sabe que o povo de Deus, a gente sabe que o povo de Jesus, a gente sabe que os apóstolos de Jesus sempre foi perseguido, sempre teve dificuldade, sempre passou por perrengues, mas que sempre venceu. E que sempre esteve na luta, e que sempre teve Deus, e sempre teve a nossa fé como um grande alicerce. Então precisamos suportar as perseguições, precisamos ficar firme e aguentar, porque Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco. O terceiro ensinamento que ele deixa para nós é ser pacificadores. E esses pacificadores nos leva a gente pensar várias coisas. Quantas vezes os nossos irmãos têm necessidade, quantas vezes os nossos irmãos estão em aflição, e o que nós temos levado para eles, nós evangélicos? Você tem levado a paz para ele, ou você tem levado a intriga para ele? O que nós estamos levando para os nossos vizinhos? O que nós estamos levando para os nossos irmãos? Temos levado o amor de Deus? Temos levado o Espírito Santo de Deus? Ou temos levado a intriga? Fica uma reflexão para mim e para você. Você tem sido pacificador com os seus irmãos? Ou você tem sido a pessoa que leva intriga para ele? Então, nesse momento eu te peço, precisamos ser pacificador, precisamos levar a paz, precisamos levar o amor, porque é isso que Jesus nos passou, é isso que Tiago passa para a gente. O quarto ensinamento é fazer constantemente, é buscar a sabedoria constantemente. O que você tem buscado? Você tem buscado a riqueza? Você tem buscado as coisas para o seu próprio ego? Você tem buscado as coisas para levantar a sua vida sentimental, a sua vida particular, os seus próprios sentimentos?
Ou você tem buscado as coisas para levantar as coisas de Deus? Você tem buscado as coisas para levar as coisas de Deus? Você tem buscado a sabedoria para levar os ensinamentos de Jesus para os nossos irmãos? Então fica outra reflexão para nós. Precisamos buscar a sabedoria. E quando essa sabedoria não vem com o nosso próprio entendimento, com a própria nossa força, aqui Tiago ensina para nós buscarmos Deus. Buscar a sabedoria de Deus, porque essa sabedoria vem dele. Essa sabedoria é ele que nos traz. Essa sabedoria vem da parte do Espírito Santo. E eu quero falar para vocês aqui que diz assim: porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Então não adianta apenas termos fé. Precisamos ter fé. Precisamos ter fé que as coisas vão melhorar. Precisamos ter fé que Deus vai resolver os nossos problemas. Mas não adianta ter uma fé sem a obra. Precisamos levantar. Precisamos caminhar. Precisamos levar a palavra de Jesus. Porque é através dela que nós vamos conseguir ajudar as pessoas que tanto precisam. Tiago 1 diz assim: claramente é possível interpretar as obras escritas por Tiago dentro do contexto do amor e o amor a Deus, amor ao próximo e constante demonstração de fé. As demais constatamos a iniciativa da ligação entre a obra do amor em Tiago. Os santos devem amar ao próximo e mostrar a sua fé por meio de obras. Então Tiago 1 mostra para a gente e começa a falar aqui de novo sobre o amor ao próximo. Esse amor que nós precisamos ter, esse amor que nós precisamos levar. O mundo que está em aflições, com pandemia, com tantos problemas, com tantas guerras, com tanto suicídio. E nós, igreja, nós como servo do Senhor, precisamos levar esse amor. Precisamos levar a fé através das nossas obras. O que é essa fé através das nossas obras? É você ir ali no sinaleiro, falar para aquela pessoa que Jesus pode mudar a vida dela. Que basta ela dar um passo. Quantas pessoas estão passando necessidade, passando fome? E basta nós estarmos ali, abraçar ela, falar para ela: Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua vida. Eu peço para vocês, assim como Tiago deixou os ensinamentos, precisamos deixar esse ensinamento para os tempos de hoje. Precisamos levar isso para as pessoas que tanto precisam. Quantas pessoas que a droga chegou e não consegue sair. E nós sabemos, nós cristãos sabemos que a única forma é Jesus. A única forma é o Espírito Santo. E eu te convido nessa noite a levar esse Espírito Santo, a levar esse amor que Tiago deixou para a gente, a levar esse amor que Jesus deixou, veio e mostrou para a gente que há solução para o mundo, que há jeito para o mundo, mas que nós precisamos levar isso, porque nem todos ainda conhecem, ou às vezes até conhecem, mas não conseguem sair. E talvez para ele sair, ele precise de um braço amigo, uma mão amiga, onde você vai estar lhe dando essa mão e falando para ele: eu vou orar com você, eu vou jejuar com você. E através desse jejum, através dessa oração, eu tenho certeza que Deus vai fazer o milagre. Tiago 2 nos mostra todos os princípios apresentados colabora para uma fé genuína. Irmãos, precisamos ter uma fé genuína. Precisamos acreditar. Precisamos levar essa fé, que as coisas vão melhorar, que vai dar certo. Coloca Deus na frente, coloca Jesus, busque o Espírito Santo. Precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, assim como temos um relacionamento com as nossas famílias, com as nossas esposas, com as nossas mães, com os nossos pais.
É um relacionamento mesmo de bom dia, de boa tarde, de boa noite. Como você está? Eu aprendi uma coisa e eu quero repassar para vocês. Eu tenho diálogo com o Espírito Santo todos os dias. Eu converso com Ele. Eu pergunto para Ele: como você está, Espírito Santo? E eu sinto Ele conversar comigo. Eu sinto a presença dEle. E é essa fé genuína que nós precisamos passar. Sabe, nós não vemos, mas nós sabemos que Ele está do nosso lado. Nós sabemos que Ele está guerreando junto conosco. Nós sabemos que antes de nós sairmos de casa, Ele vai na frente livrando dos acidentes. Eu te pergunto, qual é a fé que você tem passado para pessoas do seu trabalho? Qual é a fé que você tem passado na sua escola? Qual é a fé que você tem passado no seu dia a dia? É uma fé de um Deus pequeno? Uma fé apenas de ir para a igreja todos os dias? Ou é uma fé de um Deus impossível? Que aquilo que o homem não resolve, Ele resolve. E é essa fé que eu estou falando para você aqui hoje. É uma fé genuína. Uma fé que Jesus deixou para nós. Que quando o diabo foi tentar ele, ele mandou o diabo correr. Qual é a fé que você tem passado? O que você tem passado para o mundo? O que você tem falado? Qual é o Deus que você tem pregado? O que você tem levado? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem amado o seu próximo? Ou você tem só visto ele e falado: que pena, aquele ali está com dificuldade, aquele ali está com problema, ou às vezes pior, ainda passa para frente: nossa, tem um irmão na igreja passando tanta dificuldade. Ou tem um vizinho meu, que o filho dele está nas drogas. Vocês têm que ver, irmão, seja diferente, fale para ele. Chegue dele e fale: vizinho, eu tenho boas novas para você. Eu sirvo um Deus que pode libertar a sua família, que pode libertar você. Eu sirvo um Deus que faz milagres. Eu sirvo um Deus que move montanhas. E eu quero falar para você desse Deus. Muitas vezes você vai receber um não de cara. Mas não desiste. Só fale para ele: Jesus te ama. Sabe, eu acho que é a palavra que eu mais tenho falado nesses últimos tempos. Não precisa de falar muito. Jesus te ama. E às vezes a pessoa que recebe este Jesus te ama já recebe com lágrimas nos olhos. Você sabe por quê, meu irmão? Porque o mundo está sedento da palavra de Deus. E o mundo está precisando de pessoas igual eu e você para levar com ousadia a palavra de Deus. Levantar de madrugada para orar, é jejuar, é tirar um tempo para levar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem, é tirar um tempo para ir nas ruas, mostrar o Jesus que nós servimos. Não fique só dentro das quatro paredes de uma igreja. Precisamos ir na igreja, precisamos, porque ali é a nossa recarga. É ali que nós recarregamos toda semana. É ali que nós precisamos. É ali que nós sentimos a presença de Deus. Mas não deixe preso só na igreja. Que a presença de Deus seja constante na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver. Que essa constância de Deus seja passada para as pessoas e não fique só com você. Não aprenda a palavra de Deus, não sinta o Espírito Santo e pegue isso só para você, mas passe isso para frente. Mostre para as pessoas que nós somos cristãos, que nós servimos um Deus fiel e que Jesus está do nosso lado. E que quando Ele foi para a cruz e Ele foi para o céu, Ele mandou um Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco. E esse Espírito Santo que tanto alivia as nossas almas em dificuldade. Passe isso para frente. Não se prenda
o conhecimento que você tem só com você. Assim como o Tiago fez nas suas cartas. Assim como nós precisamos fazer hoje. Comece a levar a palavra de Jesus. Tiago orienta os seus irmãos em Cristo sobre a retidão na vida com Cristo. Quando diz, irmãos, pode também a figueira produzir azeite ou videira? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Não pode. Ou é salgada ou é doce. Ou tem rio doce ou tem mar salgado. De que lado você está? Tiago deixa uma reflexão para a gente. Não dá para servir o Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Tiago 3 diz assim: além da fé, precisa ter sabedoria. Assim entendemos que a nossa fé é promovida pela busca constante através da sabedoria que vem de Deus. Irmãos, as coisas vêm de Deus. Nós precisamos correr atrás, precisamos levantar, precisamos sair para trabalhar todo dia. Mas aprende uma coisa: o que você não conseguir fazer, Deus faz por você. O que você não conseguir alcançar, o Espírito Santo alcança por você. E nessa noite eu quero te falar que o que você não conseguir, busque. Busque, porque Deus traz para você a sabedoria para você conseguir resolver o problema que for. Quantas vezes eu tinha que tomar decisão e não sabia o que fazer. E eu dobrava o meu joelho e pedia para Deus: Deus, tome a decisão por mim. E todas as vezes que eu fiz isso, Deus nunca me decepcionou. Trata a sabedoria como fruto da intimidade e busca espiritual. A sabedoria vem e é um dos frutos de Deus. Mas para isso nós precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos ter uma busca espiritual. Essa sabedoria vem do alto. É a primeira pura, pacificadora, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa é a sabedoria que Deus traz para a gente. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. É frutos. É frutos. É bênção. E que mesmo quando chegar a dificuldade, a gente possa entender que essa dificuldade é uma lição para mim e para você. Que essa dificuldade é o período que nós vamos passar para lá na frente o nosso irmão chegar em mim e você e falar assim: irmão, estou passando tal dificuldade. E você falar: senta aqui, eu já passei por isso. E eu vou te falar o que Deus fez na minha vida. E Ele vai fazer na sua vida também. Irmão, nada na nossa vida vem e fica. Temos fase na vida. Temos fase de dificuldade, temos fase de bênção. Mas que todas as fases da sua vida você veja Deus. E que todas as fases da sua vida você entenda que você está ali para aprender e para ajudar outras pessoas. E que você lembre que o Espírito Santo sempre vai estar com você. Que o Espírito Santo sempre vai cuidar de você. Em quem você tem confiado? Você tem confiado no seu próprio braço? Você tem confiado no seu próprio intelectual? Você tem confiado na sua própria força? Ou você confia em Deus? Você dobra o seu joelho antes de fazer as coisas? Tiago deixou isso para nós. Para nós termos uma intimidade com o Espírito Santo. Tiago nos deixou
Momentos que precisamos ter um tete a tete com o Espírito Santo. Onde você dobra o seu joelho. Onde você vai para o seu quarto. Onde você vai para um momento que só você e o Espírito Santo vai estar ali. Tiago 4 começa dizendo para a gente, mediante essa sabedoria dada por Deus. A sabedoria não é pelo meu e pelo seu mérito. Tiago deixa claro aqui para a gente que a sabedoria é dada por Deus. Somos capazes de exercer princípios básicos de uma comunhão transparente e confiante com Deus. No capítulo 4 de Tiago, ele alerta acerca do pecado, sobre a amizade com o mundo, sobre a probabilidade de inimizade com Deus. Irmão, não dá. Não dá para ser amigo do mundo. Não dá para compartilhar as coisas do mundo. Porque se nós formos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Então, nesse momento eu quero te falar. Todas as vezes que você tomar uma decisão, ore, peça para Deus. E sempre toma a decisão pensando nas coisas de Deus. Sempre toma a decisão lembrando que Deus vai estar junto com você. E eu te falo uma coisa, todas as vezes que eu tomei a decisão, que eu colocava as coisas de Deus em primeiro lugar, que eu apresentava para Deus, que eu tomava a decisão para o lado da igreja, para o lado cristão, para o lado dos princípios evangélicos, sempre deu certo. Sempre deu certo. É determinante a compreensão de que não é porque vivemos no mundo, fazemos parte dele. Ao conhecer e exercer a fé em Cristo, entendemos que possamos a viver para Cristo e em Cristo, tomando assim as velhas práticas não mais, mas coerente com a nossa vida. Irmão, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O nosso lugar é o céu. Do céu nós vimos e do céu nós iremos partir. Então separe as coisas de Deus e as coisas do mundo. Comece a fazer e olhar para as coisas de Deus. Porque você vai ver os milagres de Deus em sua vida. Assim seremos agora influenciadores de Cristo, para que aqueles que estão no mundo nos vejam. Precisamos ser imitadores de Jesus. Esse é um dos mandamentos que Ele nos deixou. Precisamos imitar. Precisamos chegar a Deus. Precisamos buscar. E aqui Ele continua dizendo assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Busca, que você vai sentir a glória de Deus. Dê um passo para Deus. Passe a fazer as coisas de Deus e você vai começar a ver uma diferença genuína na sua vida. Vejamos que existe a possibilidade real de todo mundo se chegar a Deus. Deus não faz exceção a pessoa. Qualquer pessoa. Deus está aberto. E é por isso que nós precisamos falar desse amor. Por isso que precisamos levar esse amor. Hoje é muito mais conhecido com as redes sociais, celular e tudo. A palavra de Deus tem ido aos quatro cantos. Mas nós precisamos proclamar. Porque ainda tem muita gente que tem pouco acesso à internet. Tem muita gente que quase não mexe no celular. E aí, meus irmãos, é o pé no chão mesmo. É a mão que você vai começar a dar ali para aquela pessoa. É a caminhada do dia a dia. É a visita. É o tete a tete. É a conversa. É um cafezinho.
E ali você começa a demonstrar o amor que Jesus tem para nós. E fora o brilho que nós temos, Jesus passa esse brilho para nós. O Espírito Santo traz uma paz. Quantos lugares eu chego e a pessoa fala assim: você tem um jeito diferente, você é diferente, você passa uma paz. E eu abro a boca para falar: essa paz é do Espírito Santo. Tiago 4,8 diz que devemos nos limpar dos pecados e buscar a presença de Deus, unificando nosso amor e purificando nosso coração inteiramente voltado para Ele. E Tiago 5, por fim, falaremos da perseverança produzida pela fé e pela sabedoria. Tratamos de tempos difíceis, vividos pelos cristãos. Do cuidado do líder Tiago em encorajar seus irmãos em Cristo, na busca pela sabedoria sobre desfrutar das obras pelo amor. Mas, sobretudo, Tiago roga que sejamos perseverantes até a vinda do Senhor, até a vinda de Jesus. Precisamos perseverar. Precisamos ter a fé genuína que Tiago mostrou para nós. E precisamos acreditar na promessa que Jesus fez para nós. Que Ele foi para o Pai, mas que Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar aqueles que estão levando a tua palavra, aqueles que estão levando o teu amor. Irmão, faça a diferença. Comece a estudar a Bíblia. Comece a buscar o Espírito Santo do Senhor. Que a sabedoria vem dos céus. Tiago tem mostrado isso para nós aqui. Não é pela minha força, não é pela sua força. Mas a sabedoria Deus envia para nós. O Espírito Santo traz para a minha vida e para a sua vida. Todo o processo de exortação foi preciso para formar um povo forte e resistente às provações. O homem formado pelos princípios cristãos, obstinado, certamente viverá o processo à espera da vinha do Senhor, deleitando nos frutos dados por Deus. Sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até que receba a chuva temporal e soródia. Nem os tempos difíceis são permanentes, tampouco as bênçãos são iminentes. Existe um tempo e por isso a perseverança é crucial para alcançá-lo. Tiago deixa claro para a gente aqui que nós precisamos perseverar, que Jesus vai voltar e é uma promessa que Ele deixou para a sua igreja e que nós precisamos levar essa promessa. Procede de mesmo modo a confiança, a benevolência e a sabedoria e o amor continuamente da plenitude da vinda do Senhor. Em oração, da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aqui Tiago finaliza falando que através da oração será salvo as pessoas. Tiago fala que através da oração os doentes serão curados. Tiago fala que através da oração Jesus vai perdoar os pecados. E nessa noite eu quero finalizar te falando que Jesus está voltando. E essa foi uma das reflexões que Tiago deixou para a gente. E o que eu mais aprendi no livro de Tiago é o amor ao próximo. E eu quero finalizar essa aula com uma reflexão para a sua vida sobre o amor. Sobre o amor que nós temos levado através das nossas vidas. Muitas vezes não precisa de pregar, muitas vezes não precisa de falar, mas através de um ato de amor,
a pessoa vê Jesus na sua vida. Através de um ato de amor, as pessoas no mundo veem o Espírito Santo na sua vida. Através de um ato de amor, ele fala para você: o que você tem? Você é diferente? E nessa hora que possamos abrir a nossa boca e falar: a diferença é o Espírito Santo. E esse mesmo Deus que eu sirvo, esse mesmo Jesus que eu tenho imitado, você também pode imitar. Você também pode servir. E convida ele para conhecer Jesus. Comece a falar do amor de Deus. Comece a falar para ele ler um versículo todos os dias da nossa Bíblia. E que Jesus vai fazer a diferença. Que o Espírito Santo faz o resto. O convencimento vem dele. A graça vem dele. E o amor vem dele. Que nós possamos entender e possamos compreender isso. E possamos levar esse amor. Possamos levar essa graça que nos alcança todo dia. Que se não fosse a graça, nós não estaríamos nesse mundo mais. Que essa graça precisa ser passada. Que esse amor precisa ser passado. Assim como Tiago deixou essa carta, essa epístola para nós. Deixou para as 12 tribos. E que hoje é tão real nas nossas vidas. Precisamos passar isso para frente. Não prenda esse conhecimento a você, a sua família, a sua igreja. Mas comece a levar isso para as pessoas que mais precisam. Comece a levar isso para as pessoas que tanto estão necessitando de um amor, de um cuidado. Aqui eu finalizo a minha aula. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.